Gênesis capítulo 2, verso 20, diz assim: o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. O homem deu nome a todos os animais domésticos, aves dos céus e a todos os animais selvagens. Vá lá para o verso 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha aqui para mim. Aí diz que o homem deu nome a todos os animais, não é isso? Sim. Depois no verso 24 vai dizer: deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Quem deu nome para pai e quem deu nome para mãe? Quem deu nome para pai e para mãe? Foi o homem? Não, não foi o homem que deu o nome pai. Não foi o homem que deu o nome mãe. Os nomes pai e mãe foram criados, cunhados, especificados, inventados, determinados por Deus. O nome pai e mãe não foi invenção humana. As figuras pai e mãe são figuras estabelecidas, nominadas por Deus. A figura do pai guarda a imagem e semelhança da paternidade de Deus. E a figura da mãe guarda a imagem e semelhança da maternidade da igreja. Agora vamos ver outra questão. Qual era o nome de Deus, ou os nomes dados a Deus no Antigo Testamento? Iavé, Jeová, Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Estes eram nomes de Deus no Antigo Testamento. Agora eu pergunto para você, qual foi o nome de Deus que Jesus veio ensinar? O nome de Deus que veio ser ensinado por Jesus na nova aliança da graça, o nome de Deus que Jesus veio revelar é Pai. E em certa parte das Escrituras fala Abba Pai, papaizinho. Abba Pai, papaizinho. Por que será que Jesus veio revelar a Deus com o nome de Pai? Por que o agente da nova aliança, aquele que veio estabelecer a nova aliança no seu sangue, por que é que Jesus vem ensinar os homens a estabelecer, através do Evangelho, a estabelecer a Deus como Pai? Porque o Evangelho é a restauração da paternidade de Deus sobre os homens. Isto significa que a verdadeira revelação do Evangelho, ela está na paternidade de Deus. A verdadeira revelação do Evangelho se poderia dizer que está na cruz. E eu vou dizer para você, não. Mas como assim, pastor? A verdadeira revelação do Evangelho não está na cruz? Não, no sentido literal da cruz. Porque a cruz simboliza o sacrifício de Cristo Jesus. Mas este é o Evangelho? O sacrifício de Cristo é o Evangelho? Não. O sacrifício de Cristo é o meio pelo qual a boa notícia de que os nossos pecados foram perdoados e de que nós temos novamente acesso a Deus, o sacrifício de Cristo é o meio pelo qual isto nos foi dado. A cruz é um meio, a cruz não é a finalidade. Algumas pessoas pensam que ser salvo é a finalidade do Evangelho. Ser salvo não é a finalidade do Evangelho. Ser salvo é o meio pelo qual se alcança a finalidade do Evangelho. A coisa não termina em ser salvo. Sabe aonde a coisa termina? Sabe por que você foi salvo? Sabe por que você foi salva? Sabe por que Jesus se entregou como sacrifício na cruz para perdoar os seus e os meus pecados?
Sabe por que tudo isto? Qual é a finalidade de tudo isto? Que fôssemos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. A finalidade é que eu e você sejamos recebidos, ou possamos ser recebidos, agora limpos, sem pecados em Cristo Jesus, para que nós possamos ser recebidos como filhos de Deus. A finalidade é a paternidade. Você pensa que o único pai que você tem na vida é o seu pai carnal? Aquele que deu a semente do seu pai fecundou o óvulo da sua mãe, e então começou a ser formado o seu corpo dentro do ventre da sua mãe, e você então começou a ser ali formado, e nasceu, e você olhou, aquele homem é meu pai, e aí então ele vai morrer, tomara que seu pai morra primeiro do que você, não é? É a ordem natural das coisas, né? Nenhum ser humano quer que isso aconteça de modo diferente. Você vai ver o seu pai ir embora e acabou? É o único pai que você tem? É o pai terreno? Não. Os pais terrenos, eles são apenas uma imagem e semelhança da paternidade de Deus. Existe alguém além do seu pai que deseja te receber como filho. Existe alguém além do seu pai que quer revelar a você a sua paternidade, mas talvez você não tenha uma boa relação, ou talvez você tenha alguma quebra, algo de ruim registrado com relação à figura paterna, à sua paternidade. Talvez o seu pai não foi perfeito, e eu me arriscaria a dizer, nenhum pai foi perfeito. Eu não sou perfeito para as minhas filhas, eu erro com elas. Eu tenho certeza que se você começar a pensar a esse respeito, você vai chegar à conclusão de que em muitas coisas o seu pai errou com você. Nossos pais não foram perfeitos, alguns erraram mais, alguns pais foram violentos, talvez agressivos, alguns pais talvez rejeitaram os filhos, abandonaram os filhos. Talvez você tenha sofrido rejeição, abandono paterno. Talvez o seu pai tenha sido bom. Talvez você tenha bons registros emocionais com relação à figura paterna. Mas talvez você tenha péssimos registros emocionais relacionados à figura paterna. Talvez você tenha registros mais ou menos bons. Talvez você tenha alguns registros bons e alguns registros maus. Meu pai era bom nisto, mas era ruim naquela outra parte. Talvez você tenha registros equivocados a respeito da figura paterna. Talvez o seu lar era um lar um pouco disfuncional. Talvez a figura do pai não estava exatamente no lugar em que deveria estar. Talvez a figura do pai não estivesse desempenhando os papéis que deveria desempenhar. E aí então em você se registra um conceito equivocado, corrompido, distorcido de pai. Eu não sei qual é a imagem de pai que foi gravada dentro de você. Eu não sei qual é o registro emocional que você tem a respeito da palavra pai. Eu não sei. Mas eu sei o seguinte, escute o que eu vou te dizer. Este conceito, esta imagem, este registro emocional que você tem da figura paterna é o ponto de partida para que você possa se relacionar com Deus, para que você possa compreender e desfrutar da paternidade de Deus. Pessoas que têm uma paternidade, um registro de paternidade corrompido, destruído, quebrado, ruim, não conseguem se relacionar em plenitude com a paternidade de Deus. Pessoas que têm um registro ruim a respeito da figura paterna têm bloqueios
às vezes em algumas áreas, às vezes em outras, mas tem bloqueios para desfrutar, para conhecer e desfrutar com plenitude da paternidade de Deus. Por imagem e semelhança, o registro paterno que você tem serve de ponto de partida para você conhecer e desfrutar da paternidade de Deus. E aí, nós identificamos um problema. Qual é o registro emocional que você tem de pai? Qual é a imagem que você tem no seu coração de pai? Semana passada eu falei a respeito de uma dinâmica que eu fiz em um retiro de jovens. Eu pedi para que identificássemos a nós mesmos como os homens eram identificados no Antigo Testamento. Como é que os homens eram identificados no Antigo Testamento? Fulano, filho de Ciclano. Não era assim? Jesus, filho de José. Se eu pedir para você fazer isso agora, de uma maneira simples, singela, na verdade é um exercício para que você mesmo, para que você mesma possa checar se existe talvez algo de ruim registrado no seu coração com relação à figura paterna. Se eu pedir para você fazer esse exercício e fazer como eu, agora. Meu pai se chamava Brasil, com Z. Eu sou Cairo, filho de Brasil. Faça isso agora. A minha esposa acabou de falar, eu sou Gabriela, filho de Paulo César. Filha de Paulo César. Faça esse exercício agora. Agora, de coração sincero, diga para mim, quais foram os sentimentos que foram despertados quando você fez isso? Você percebe que existem sentimentos ou sentimentalidades negativas registradas dentro de você a partir da figura paterna? Isso gera para você e para mim um grande problema, porque Deus se identifica como uma figura paterna. Deus quer se relacionar com você como uma figura paterna. E existe nas suas sentimentalidades, existe dentro de você um bloqueio sobre esta figura paterna. E isto gera dentro de você um bloqueio para se relacionar com Deus. Você precisa restaurar a sua paternidade para que você tenha livre acesso à paternidade de Deus. Se você não restaurar a sua paternidade, você vai ficar retido, amarrado, empacado, limitado no seu relacionamento com Deus, na sua vida cristã. Assim como milhares e milhares de pessoas, eu tenho mais de 20 anos de fé, eu já vi milhares e milhares de crentes sentados, abarrotando igrejas cheias de crentes que não conseguem se desenvolver espiritualmente, que não conseguem desfrutar das promessas de Deus, que não conseguem se desenvolver espiritualmente e, por consequência, se desenvolver na vida. Pessoas que na sua grande maioria, têm problemas, bloqueios, rupturas com a figura paterna. E eu quero compartilhar com você como que eu fiz para ser restaurado nessa área. E como que eu ainda estou sendo restaurado nessa área. Eu quero falar com você de um homem que já não existe mais. Não porque ele faleceu, mas porque ele se converteu, apesar de já ter falecido. Mas antes de falecer, ele se converteu. E tendo se convertido, o velho homem já não existe mais. Ele passou a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas antes de ser nova criatura em Cristo Jesus, ele era um homem agressivo, era um homem violento, era um homem que não demonstrava nenhum carinho, nenhuma afeição. Era um homem ríspido, bronco, bruto, falava palavrão, gritava, brigava, batia, nunca abraçava, nunca elogiava, nunca pegou no colo, nunca deixou ter nenhum contato físico. Esse homem era meu pai, seu Brasil. Seu Brasil só falava, quando o seu Brasil falava o meu nome, eu tremia. Porque se ele falasse o meu nome, eu sabia que era porque eu tinha feito alguma coisa de errado.
Porque se eu estivesse fazendo tudo certo, ele não se dirigia à minha pessoa. Ele não falava comigo. Ele só falava comigo e com a minha irmã se a gente tivesse feito alguma coisa de errado. Senão, meu pai era assim, ó. Ele entrava dentro de casa assim, e ele saía de dentro de casa assim, de cabeça baixa, com cara de brabo, de estressado, de infeliz com a vida, mas ele só entrava e saía de casa desse jeito. Ele não dirigia a palavra a mim nem a minha irmã, a não ser que fosse para nos corrigir, para brigar conosco. De tal maneira que se eu ouvisse meu pai falando Cairo, eu tremia. Eu sabia que alguma coisa de errada eu fiz. Meu pai não me chama se não for para brigar comigo. E às vezes, ele não só brigava, como batia, dando tapa no rosto, mas tapa de sair sangue no nariz. Não é qualquer tapa, não. Tapa de mão cheia. Pá! Saía sangue no nariz. Já testemunhei ele batendo na minha madrasta. Na minha mãe não, porque se separaram muito cedo. A gente ouvia as brigas, depois ela aparecia com o olho roxo. Não, caiu, bateu. E a gente, para não apanhar também. Mas enfim, meus irmãos, eu fui crescendo sem uma boa referência de figura paterna. Eu fui crescendo primeiro sem afirmação. Meu pai nunca disse para mim, você está indo bem, muito bem, meu filho, é isto aí. Não, eu não tinha afirmação. Eu cresci também sem carinho, sem aceitação. Meu pai nunca falou, vem aqui, eu te amo, meu filho. Meu pai era um homem muito honesto, me ensinou a ser honesto, a ser trabalhador, e ponto final. A filosofia do meu pai era essa. Eu dou comida, dou roupa e dou estudo para vocês e acabou. Nenhuma estrutura emocional, nenhuma referência paterna, a não ser essa de ser trabalhador, honesto e supridor. Fora isso, não. Mas, por exemplo, eu não posso reclamar do meu pai que ele nos abandonou, ele nunca nos abandonou. Tem pais que abandonam. Meu pai sempre esteve ali firme. Me deu referência de ser compromissado com a família. Me deu referência de ser trabalhador, me deu referência de ser honesto. Uma pessoa comprometida com a família. Mas em outras partes ele não me deu referência nenhuma, eu não tive referência nenhuma em outras áreas. Entende? Então, em algumas áreas eu até tenho alguma referência paterna boa, mas em outras áreas eu não tenho. Sabe o que aconteceu comigo? Nas áreas em que eu tenho boa referência paterna, eu sempre consegui me relacionar com liberdade com Deus. Eu sempre consegui entender o suprimento de Deus, porque meu pai era supridor, meu pai nunca deixou faltar. Eu sempre consegui entender que Deus é um Deus de compromisso, é um Deus de aliança, é um Deus que não vai me abandonar. Essa referência eu sempre tive. Eu não padeço da insegurança de que Deus vai me abandonar em algum momento. Eu não padeço disso. Sabe por que não? Porque em mim foi gravada uma referência paterna forte. Eu não te abandono. Eu posso ser bravo, posso te bater, eu estou te dando casa, comida, roupa, educação. Eu estou aqui. Então eu não tenho fraqueza, insegurança com relação ao fato de que Deus tem uma aliança comigo e não vai faltar. Mas eu tenho dificuldade, por exemplo, em ter um relacionamento de carinho com Deus. Sabe aquele negócio de você entrar na presença e dizer, ai Senhor, eu te amo. Sabe aquela música assim, ó, Jesus, eu quero, como é que é, meu amor? Eu quero ser seu amigo, quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos. Sabe aquele negócio assim de ter mais intimidade com Deus e sentir Deus assim com carinho, sentir que Ele está me abraçando, sentir que eu estou no colo de Deus. Oh Senhor, oh papaizinho, Tu és maravilhoso. Isso eu não tenho facilidade. Sabe qual é a impressão que eu tenho de Deus? Que Deus é austero. E que o meu relacionamento com Ele é assim, eu tenho que cumprir a minha parte. Eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer. Que eu sei que eu tenho que fazer. E Deus está de olho em mim. Se eu errar, Ele vai brigar comigo. Eu nunca consigo fugir muito daquela sentimentalidade que eu tinha com relação ao meu pai. Sempre há uma tendência a estabelecer com Deus o mesmo modelo de relacionamento que eu tinha com meu pai. Eu sempre tenho uma tendência a sentir da mesma maneira que eu sentia com relação ao meu pai. Na minha cabeça eu sei que não é. Na minha cabeça aqui, ó, eu sei que não é. Mas na hora de me relacionar, na hora de sentir Deus, na hora de estar com Ele, na hora de conversar com Ele, no dia a dia, na hora do vamos ver, parece que não flui muito. Eu não sei muito esse negócio.
Eu tenho essa dificuldade com relação à minha esposa. Estou quebrando agora com relação às minhas filhas, depois que minhas filhas nasceram. Porque meu pai nunca me abraçou. Lá em casa a gente não tinha contato físico, não existia esse negócio de vem aqui dar um abraço. Isso não existia. Então era todo mundo assim, distante. Até hoje é um parto e uma rapadura para me dar um abraço na minha irmã. E eu e minha irmã para abraçar é assim, ó. Porque ela é bloqueada e eu também, aí os dois abraçam assim, ó. Natal, Ano Novo, aniversário é um parto para poder abraçar, por causa do registro paterno que eu tive. E certamente isto impactou e limita você. Certamente você também se identifica com alguma coisa que eu estou falando. Mas deixa eu te contar como é que Deus fez comigo. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus falou para mim? Deus falou para mim assim, ó. Quem escolheu o seu pai? Foi a pergunta que Deus me fez. Quem escolheu o seu pai? Aí eu disse para Deus, Deus, quem escolheu meu pai foi o Senhor. Aí Deus perguntou para mim assim, e você acha que eu fiz errado? Meus irmãos, embora eu possa pensar que está errado, Deus não erra. Você acha que Deus erra? Você acha que Deus foi um bom pai para Jesus? Deus deixou Jesus morrer na cruz do Calvário. E na hora em que Jesus estava no ápice do seu martírio, Deus virou as costas para ele. Você acha que Deus foi um bom pai? Tinha um objetivo? Tinha um objetivo. E você acha que Deus, quando permitiu que aquele homem se deitasse com a sua mãe, Deus naquele dia, talvez a sua mãe já tivesse tido relações com ele em outras oportunidades, talvez com outros homens. Mas veja, poderia não ter acontecido, né? Por que tinha que acontecer aquela vez, aquela única vez? Havia apenas uma chance de você ser gerada daquele homem e não escapou. Será que Deus não tinha um propósito em que você fosse gerada daquele homem? Será que algum propósito tem? A vida que nos está proposta por Jesus começou a partir da ressurreição de Jesus, é ou não é? Primeiro Jesus teve que morrer, não é verdade? E havia uma vida oculta na morte de Jesus, não é isso? Essa vida oculta só foi revelada depois que Jesus se entregou à morte. Existe uma vida dentro de você, Winder. Existe uma vida dentro de você, Nanashara, que só vai ser revelada depois que vocês aceitarem morrer. Depois que vocês aceitarem a morte de não terem tido os pais ideais ou os pais que desejavam ter. Depois que vocês passarem pela morte de conseguir aceitar o pai que vocês tiveram. Depois que vocês passarem pela morte de conseguir perdoar e amar os pais que vocês tiveram, existe uma nova vida para vocês. Existe uma nova dimensão de coração. Existe uma nova dimensão de perdão. Existe uma nova dimensão de espírito. Existe uma nova dimensão de vida em Deus, que só virá quando vocês conseguirem se entregar à morte e se ressuscitarem em Cristo Jesus. Quando vocês experimentarem o que Jesus experimentou, serem injustiçados, serem humilhados, sofrerem, padecerem o que não mereciam, e mesmo assim, amar quem não merecia, e ressuscitar e dar vida a quem não merecia. Sabe o que Deus falou para mim? Sabe o que Deus falou para mim? Você acha que o seu pai foi injusto com você? Eu disse, acho. Ele disse, pois você foi injusto comigo. Você foi injusto com Jesus. Você acha que o seu pai errou? Você errou com Jesus. Você acha que o seu pai fez um mal para você? Pois você fez um mal para Jesus. Você acha que o seu pai não te deu a vida que ele deveria ter te dado? Pois você tirou a vida de Jesus. Escuta o que eu vou dizer agora. Deus falou para mim, eu deixo você experimentar a morte em muitas áreas da sua vida, para que você experimente o milagre do perdão e da ressurreição. Melhor é a vida depois do perdão e da ressurreição
do que a conservação da vida na carne. Melhor é o índer que vai conseguir perdoar completamente, amar completamente um homem que não merece. Melhor é o índer que vai surgir depois desse processo de perdão, de amor e de ressurreição. Vai surgir um novo homem. Não um filhinho de papai, que teve um pai maravilhoso que deu tudo o que queria. Mas alguém que foi ferido pelo pai, mas conseguiu vencer, conseguiu perdoar, conseguiu suplantar o sofrimento, conseguiu perdoar quem não merecia, amar quem não merecia, e conseguiu aceitar um pai que não merece ser chamado de pai. Você consegue amar um pai e chamar de pai alguém que não merece ser chamado de pai? É esquisito? Pois Jesus conseguiu amar você e chamar de filho uma pessoa que não merece ser chamada de filho. Ou você por acaso acha que merece ser chamado de filho de Deus? Você não merece. Mas Jesus conseguiu amar você sem que você tivesse merecimento nenhum. Jesus conseguiu dar a você a paternidade de Deus. E Jesus conseguiu chamar você de irmão. Você não merece ser chamado de irmão de Jesus. Deus conseguiu chamar você de filho. Você não merece ser chamado de filho de Deus. Você só vai chegar à estatura da divindade se você for capaz de fazer a mesma coisa que Jesus fez. Se você for capaz de fazer a mesma coisa que Deus fez. Você não merecia ser chamado de irmão. Não merece. E Jesus te chama de irmão. Você não merece ser chamado de filho de Deus. E Deus chama você de filho. Pois agora você tem a oportunidade de pegar um pai que não merece ser chamado de pai e chamar ele de pai. Você tem a oportunidade de exercitar o mesmo nível de perdão e o mesmo nível de amor que Jesus nos ensinou. Nos deu o exemplo, fez por nós e nos ensinou. Quem consegue suplantar sua paternidade, quem consegue suplantar as deficiências da sua paternidade com perdão e amor, consegue chegar à estatura do amor de Deus em Cristo Jesus. Não estou dizendo que se você fizer isso, você está perfeito no amor de Deus, você é igual a Deus. Não! Eu estou dizendo que você é um imitador. Você é um imitador de Cristo quando você chama de irmão quem não merece. E mais ainda, quando você chama de pai quem não mereceu ser chamado de seu pai. Eu entendi isso, mas mesmo assim não foi fácil. Aí sabe o que Deus falou para mim? Você é uma pessoa má? Eu falei assim, eu acho que eu não sou tão mal assim. Algumas coisas eu acho até que eu já fui mal, mas em outras coisas eu acho que não. Quer dizer, sei lá, eu acho que eu não sou tão mal assim. Não, eu acho que eu não sou uma pessoa má. Aí Deus falou para mim assim, mas você já ofendeu pessoas. Sim, já ofendi. Você já machucou pessoas. Sim, já machuquei. Teve pessoas que já reclamaram de você. Sim. Tem pessoas que não gostam de você. Sim, tem pessoas que não gostam de mim. Você já pecou contra pessoas? Já pequei. Você já caiu na tentação? Já caí na tentação. Você já teve aquela sensação assim, poxa, não gostaria de ter feito isso. Se eu pudesse voltar atrás na minha vida, eu não tinha feito isso. Poxa, não gostaria de ter agido assim. Poxa, eu errei. Poxa, como eu era bobo, como eu era besta. Meu Deus do céu, jamais eu devia ter feito isso na minha vida. Já teve essa sensação? Todo mundo já teve. Deus perguntou isso para mim. Exatamente como eu estou falando com você, Deus falou comigo. Aí Deus falou para mim, sabe o quê? Deus falou para mim assim, seu pai também. Seu pai também fez o que não queria fazer. Errou onde não queria errar. Seu pai também teve problemas com o pai dele. Seu pai tratou você da maneira que o pai dele tratava ele. A paternidade que o seu pai te deu foi a paternidade que ele recebeu do pai dele. Ele não teve outra. Assim como você já caiu na tentação, seu pai também já caiu na tentação. Seu pai também errou. Seu pai também falhou. O diabo também enganou seu pai. Seu pai era ímpio. Seu pai não me conhecia. Seu pai não conhecia Deus. Seu pai não era convertido. Seu pai não sabia o que estava fazendo. Aí sabe o que Deus falou para mim? Falou assim, qual foi a frase que Jesus disse na cruz, antes de se entregar? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Foi isso que Deus me disse. Deus disse assim para mim, perdoa o seu pai, ele não sabia o que estava fazendo. Deus disse para mim, perdoa o seu pai, ele não sabia o que estava fazendo. Assim como você, muitas vezes na sua vida, também não sabia o que estava fazendo, fez errado. Estevão, o primeiro mártir da igreja, repete essa frase de Jesus. Estevão, antes de se entregar à morte,
ele repete a frase de Jesus: Pai, não lhes imputes estes pecados. Eles não sabem o que fazem. E aí, meus irmãos, quando Deus começou a me falar isso, eu comecei a aceitar perdoar o meu pai completamente. Foi um processo dentro de mim. Talvez esse seja um processo que está começando aí dentro de você. Mas eu comecei a aceitar a ideia e o sentimento de perdoar o meu pai, por todo e qualquer erro que ele tiver cometido. E aí Deus me levou a uma viagem ainda maior. E Deus me levou a um exercício de amor e de perdão que eu quero que você seja capaz de fazer, que você alcance. Sabe o que Deus me levou a fazer? Deus me levou a me ver redimido diante de Deus. Você é cheio de defeito, você é cheio de defeito, eu sou cheio de defeito, a gente tem defeito. Mas você já leu na Bíblia que a palavra garante que aquele que iniciou a boa obra em nós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus? Deus iniciou a boa obra em nós, Ele vai completar. E você já leu na palavra que Ele vai nos apresentar como noiva imaculada diante de Deus? Você já parou para pensar que você vai estar perfeito diante de Deus? Você é todo imperfeito, mas não vai ser apresentado a Deus assim. Até o dia de você ser apresentado a Deus, você vai estar perfeito, você vai estar perfeita. O seu corpo físico vai ser glorificado, você vai receber um corpo espiritual, e você vai ser apresentada diante de Deus com vestes brancas, imaculadas, todos os seus pecados apagados, todos os seus defeitos superados, todas as suas fraquezas superadas, todo o mal que você tiver feito apagado. Você crê no poder de Deus em Cristo Jesus para te apresentar assim diante de Deus? Eu também respondi para Deus isso. Eu creio, aleluia, que bênção. Aí sabe o que Deus falou para mim? Se eu posso fazer com você, por que eu não posso fazer com seu pai? E eu comecei a pensar no meu pai, eu comecei a visualizar o meu pai, homem perfeito diante de Deus. Eu comecei a visualizar o meu pai, a mentalizar o meu pai, de vestes brancas, aperfeiçoado em Cristo Jesus, um homem perfeito, um varão perfeito na presença de Deus. Deus aperfeiçoou o meu pai. E eu comecei a enxergar o meu pai assim. Eu comecei a enxergar o meu pai sem defeito. Eu comecei a enxergar o meu pai perfeito em Cristo Jesus. Eu comecei a enxergar o meu pai a partir de Jesus. E aí então eu pude amar o meu pai. E eu pude restaurar a figura paterna dentro de mim, dentro do meu coração. E eu pude começar a orar a Deus e dizer assim: Senhor, o meu pai é perfeito. Obrigado pelo meu pai. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus, tudo que o meu pai fez de errado foi apagado, tudo que o meu pai fez de errado foi perdoado, tudo que o meu pai fez de errado foi lançado no mar do esquecimento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor aperfeiçoou meu pai, tornou meu pai um homem perfeito, e eu posso agora ter orgulho de ser chamado pelo nome do meu pai. Eu não vejo o meu pai com os olhos da carne, eu não vejo mais o meu pai com os olhos humanos, eu não julgo mais o meu pai a partir de uma mentalidade humana, eu posso ver o meu pai com olhos espirituais. Eu não vejo mais o meu pai no presente tempo, eu posso ver o meu pai na eternidade. Eu não vejo mais o meu pai com os defeitos que ele tem agora. No espírito eu já posso ver o meu pai aperfeiçoado diante de Deus, completamente perdoado e abençoado. E não sou eu que vou chegar diante de Deus e dizer assim: não, Deus, espera aí, esse homem aí é ruim. Eu não vou fazer isso. Eu não vou chegar diante de Deus e dizer: Deus, esse homem aí é ruim, ó. Não, porque senão eu tenho que dizer: eu também sou ruim. Eu decidi perdoar, eu decidi alimentar no meu coração uma figura aperfeiçoada do meu pai,
uma figura paterna a partir de Cristo Jesus, a partir das verdades que estão descritas na palavra de Deus. Salvação, redenção, santificação, aperfeiçoamento, perdão, todas essas verdades das quais eu me beneficiei, eu dei ao meu Pai. E eu beneficio Ele com perdão, com redenção, com aperfeiçoamento. Eu dou todos esses benefícios ao meu Pai. O que Jesus me deu, eu dou para o meu Pai. E eu já vejo o meu Pai com os olhos da fé, perfeito e abençoado. E eu posso me orgulhar de ser chamado filho do Brasil. Eu hoje posso dizer que tenho sentimentos limpos com relação ao meu Pai. Eu amo meu Pai. É uma pena que amo mais agora. Queria ter amado mais enquanto ele ainda era vivo. Mas eu posso dizer que experimentei restauração da minha figura paterna. Você precisa ser restaurado. Você precisa ser restaurado.